Ah, a Lucélia já chegou. Gente, está travado ou ainda não voltou? Voltou, a professora já até entrou já está até gravando aí, ó, começou agora, ó. Gente, estão me ouvindo? Ah, sim, sim, sim. O microfone estava desligado. Espera aí só um pouquinho, tá? Então, vou voltar aqui, porque também não estava tendo compartilhamento de tela. Então, vamos lá. Aqui, ó. Assinale a alternativa em que o uso de mal e mal está de acordo com a norma culta de nossa língua. Então, aqui, ó. Alternativa A. Mal chegou a dizer que estava tudo bem. Olha aqui, ó. Tem uma questão de tempo aqui, né? Então, não é o mal com U, porque o mal que sinaliza que é uma questão atemporal aí é o mal com L, tá? Então, tá errado. Aquela clientela é muito mal agradecida. É o contrário de bem, ó. Elas poderiam ser bem agradecidas, né? A mesma coisa. Aqui tá certo. O mau humor, espere um pouco. O mau humor daquele instrutor estava além do normal. O mau humor aqui está certo também. Eu acho que eu tive um erro aqui na hora de elaborar, tá? Tive um probleminha aqui. O mau humor daquele instrutor estava fora do normal. Deixa eu explicar para vocês uma coisa, aproveitando a deixa aí. Deixa eu ver se eu tenho como habilitar essa tela aqui para edição. E aí eu já... Ih, não dá. Não vai, não. Acho que vai, não vai? Vai. Aqui, ó. Mau humor, gente. Vou sinalizar para vocês aqui. Tá dando para ver direitinho? O que acontece? Aqui está certo também, porque o mal está caracterizando o estado, o humor do instrutor, certo? Então, o mau humor, ele é com o mal comum. Só que o mal-humorado, ele é com L, porque é um advérbio. Porque o contrário de mal-humorado é o quê? Bem-humorado. Vocês entendem a diferença? Para vocês tomarem cuidado, tem que decorar mesmo. Mal-humorado é com L e mau humor é com U. A mesa tinha ficado mal arrumada ontem. Está errado. Esse mal aqui seria mal com L. Deixa eu identificar o problema aqui.
Tá certa também. Ela tá certa. Quem marcou a B ou a C, a gente vai anular, né? Com o problema de quem desenvolveu a questão aqui, a letra B tá certa e a letra C também tá certa, tá? Então, a gente vai anular. A gente não, se fosse na prova, por exemplo, a gente não consideraria. Também nem ia funcionar, não. Porque aqui está perguntando, de acordo com a norma culta. Esse aqui está de acordo com a norma culta e esse também está. Esse aqui não e esse aqui não. Não teria nem a chance de fazer exceto, sabe? Então, agora a gente vai para 9. Considerando, né, todos os porquês, pode-se afirmar que há incorreção na frase. Ou seja, a gente pode afirmar que qual dessas aqui não está correta, tá? Incorreta. Não se sabe por que os jornalistas tinham baixa formação. Esse porquê aí está certo ou está errado? Tá certo. Tá certo. Por quê, Fernanda? Na verdade, olha, oi? Exatamente. Olha aqui, ó. Você colocou como pelo qual é diferente. A gente vai entender aqui, ó. É por qual motivo? Tem um pelo qual aí também nessa questão, tá? Mas não é esse. Em todo caso, está certo, mas não é nesse sentido, tá? Não se sabe por qual motivo os jornalistas tinham baixa formação. Então, é o seguinte, tem um questionamento aqui implícito, não é? Não tem uma dúvida, expressa uma dúvida, tá? Alguém aí não sabe de alguma coisa? Não está perguntando, mas está dizendo que não sabe. E aí, quando a gente for escrever, o que a gente pode fazer? Tem que pensar, em qual sentido que eu quero usar porquê nessa frase aqui? Se o sentido que eu quero usar é no sentido de por qual motivo, eu vou colocar o porquê separado e sem acento. É assim, eu sempre tenho que fazer isso também. Eu não consigo acertar o porquê de primeira. Nesse sentido aí, não. Só o porquê de... o quando ele é um substantivo, ou o porquê de resposta, ou o início de pergunta. Mas, em todos os casos, a gente tem que questionar o significado, o sentido que a gente quer usar essa palavra nessa frase. Não se sabe o porquê de os jornalistas terem baixa formação. Está certo ou errado? Esqueceu? É o artigo antes. Exatamente, olha lá, tá certinho. Tem um artigo aí, ó. Não se sabe o porquê de jornalistas terem baixa formação, ou seja, não se sabe o motivo, não se sabe a causa, não se sabe a razão de os jornalistas terem baixa formação. Os jornalistas tinham baixa formação por quê? Tá certo ou errado aí, Fernanda? Errado? Tá errado. Esse porquê aqui, ele é interrogativo, mas aí a gente só usa o porquê separado e sem acento quando é no contrário, quando a interrogativa é direta, e aí a gente começa já perguntando por quê. Então, teria que ser assim, por que os jornalistas tinham baixa formação? E aqui, esse porquê tem que ser o porquê de final de frase. Qual que é o porquê de final de frase, Lucélia? Lucélia sabe. Ela falou que é o mais fácil. É o porquê interrogativo direto. Isso, mas como que a gente escreve? Na Porquê verdade, separado. Porque separar tem acento ou não? Não, sem acento. Errou. Com acento. É com acento, desculpa. Errou, exatamente. Agora você acertou. Os jornalistas tinham baixa formação, por quê? O porquê de final de frase é separado e tem acento. Beleza? É o porquê de final de perguntas ou o porquê de final de frases. Os jornalistas tinham baixa formação porque não havia cursos especializados.
Está certo ou certo. está errado? Tá certo, é explicativa. Exatamente. É uma frase declarativa, uma frase explicativa, não é? Então, o porquê de explicação é o porquê junto, porque ele é uma conjunção. Olha, tem duas orações aqui, ó. Os jornalistas tinham baixa formação, é uma oração. A segunda oração aqui é: não havia recursos especializados. O que está juntando essas duas partes aqui nessa frase? A palavra porquê. E ela está explicando. Uma explica a outra aqui, tá? Os cursos por que passavam os jornalistas eram de curta direção. Na verdade, era duração, tá? Digitei errado aí. Agora é aquele sentido que você falou, tá? Os cursos pelos quais passavam os jornalistas eram de curta duração. Então, qual está errado aqui? A primeira está certa, não está? A segunda também está certa. A terceira está errada. A segunda, a quarta está certa. E a última também está certa. Então, a letra C. Tá bom? Essa é a frase que tem incorreção. Professora, Oi. desculpa de interromper, mas é que eu só pude entrar agora. Você pode me falar qual que é a alternativa correta na 8? A 8? É. As duas são certas, a B e a C. A gente Ok. anularia, tá? Se fosse uma questão de prova. Ok, obrigado. E outra coisa, gente, eu vou fazer a chamada agora por escrito, porque tive problemas com a pasta, tá bom? E aí depois a gente resolve aqui. Já vou fazer agora, porque depois, se eu resolver acabar a aula bem antes da hora aí, é o que eu estou pretendendo fazer hoje, e aí a gente já fica mais tranquilo, tá? Vou abrir o chat aqui, e aí os meninos que estão vão me ajudando a ler aí, tá? Espera aí. Então, vamos lá. Vai respondendo presente no bate-papo aí para mim, por favor. E aí eu coloco seus dois nomes aqui, tá? Do Aloysio. É Aloysio, não. É Altair. Eu li esse nome hoje, se eu começo com A. Do mesmo jeito que eu estava te chamando de Ana alguma coisa hoje, né? Parabéns para mim. Amanda de quê, meu bem? Tem outra Amanda na sala? Não, né? Amanda, peraí, vou voltar lá. Amanda e Altair. Ana Caroline. Érica? Ah, tá, porque eu achei que ela tá aqui, mas eu não tô fazendo por ordem de chamada, não, tô fazendo por ordem do chat, tá? Érica Ferraz está aqui. Ana Alonso. Érica. Ana Luísa. Só tem uma Ana Luísa? Ou tem outra? Só tem uma, né? Se tiver mais que uma. Gente, se tiver mais que uma pessoa na sala com o mesmo nome de vocês, coloque o sobrenome, por favor, tá? Alexandra. Fernanda. Ah, é Fernanda, só tem ela. Nazara. Lorena Rebeca, né? E tem a outra que estava com problema na lista. A Fernanda Pereira já coloquei. Isabela Martins. Peraí, que eu estou no Gustavo ainda. Gustavo. Maria Luísa. Só tem uma Maria Luísa. Lucélia tomou falta aqui, ó. Brincando. Lucélia.
Cliente é Kelly Cristina, né? Kelly, seu nome está como cliente, é assim mesmo? Meu nome tá como, professora? A cliente? Cliente? Aham, está escrito cliente, né? De cliente para todos. Alguém tira um print aí e manda para ela ver. Eu acho que é isso mesmo. Vitor Gabriel. Viviana Martins. Rafael. Ana Vitória. Não, Ana Vitória eu não coloquei, não. Não, eu coloquei Ana Alonso, é a mesma? Ah, tá. Ana Alonso e Ana Vitória é a mesma coisa. Thaís Cristina. Stephanie. Peraí, tem mais novas mensagens. Stephanie, Sabrina. Stephanie, Sabrina. Olha, vou fazer a chamada aqui. Se estiver faltando o nome de alguém, me fala aí, viu, gente? Professora, você falou meu nome, Sabrina Leite? Tá aqui. Eu já tinha visto seu nome no chat. A última mensagem que aparece é a sua. Jaqueline. Olha, Amanda está aqui na sala. Altair está aqui na sala. Ana Caroline, Érica, Ana Alonso, Ana Luísa, Alexandra, Fernanda, Najara, Lorena, Isabela, Gustavo. A Lila não está aqui respondendo, mas ela está na aula. Gustavo, Maria Luísa, Lucélia, Kelly Cristina, Matheus, Vitor, Juliana Martins, Rafael Antonino, Thaís, falei, Stephanie, Sabrina e Jaqueline. Quem? Douglas, ele está lá em cima? Eu, Beleza. professor, você não falou não. Douglas, né? Igor. Isso. Douglas da Silva, porque tem dois Tá. Douglas. O Igor também estava aí. Chegando mais alguém aqui, vocês comunicam que eu já fiz a chamada para a pessoa responder presença para mim aí no microfone agora, senão não vou ver, tá? Então vamos voltar lá. Alguém mandou mensagem? Falei, Thaís. Aqui já fizemos então, né? 10. Assinale a frase gramaticalmente correta. Não sei por que discutimos. Olha só. Aqui está certo ou errado, Amanda? O que você marcou? Você acha que marcou errado? Alguém marcou essa daí como certa? Não? Ele não veio porque estava doente. Está errado. Vou te explicar por que está errado. A letra B aí, gente. Ele não veio porque é uma justificativa. Está explicando a ausência aqui, ó. Ele não veio porque estava doente. Então, Junto é sem junto sem acento. assunto. Sem assunto. Sem acento. Junto e sem acento. Tá bom? Olha aqui. Letra C. Mas por que não veio ontem? Não é uma interrogativa? E aqui, ó. Mas por que não veio ontem? Esse porquê é de explicação. Então, não é esse. Porque tem que ser o separado, sem acento. Mas por qual motivo não veio ontem? Tá vendo? A gente lembra-se que eu falei também do porquê de meio de pergunta?
Só para que você não se confunda. Olha, é uma pergunta, mas não está no início nem no final. Então, está no meio. Então, tem que ser o separado também, sem acento. Tá bom? Está errado aqui. Letra D. Não respondi porque não sabia. Errado. Esse porquê aqui é o substantivo e o porquê de resposta é o que cabe aqui para a gente agora. Não respondi, pois não sabia. Se é justificando, porque junto sem acento. Eis o porquê da minha viagem. Errado. O porquê, esse daqui, tem um artigo. Se ele é um artigo, ele é junto. Se tem um artigo antes, ele é junto e tem um acento circunflexo aqui em cima, que é o substantivo, né? O porquê de substantivo. Então, esse está errado também. Letra A é a alternativa certa. Não sei por qual motivo discutimos. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do parágrafo a seguir. Gente, para quem não sabe o que é preencher as lacunas, são esses espaços vazios aqui, tá? Que a gente marca. Em várias provas a gente vê isso. Mas olha só que doideira. Não deu 40 minutos ainda, a aula já vai cair de novo. Então, assinale, vai continuar, viu, gente? É o mesmo link. Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços vazios, então. O chefe perguntou-lhe por que chegara atrasado. Olha aqui, ó, o chefe perguntou-lhe por que chegara atrasado. Qual o porquê que é esse daqui? Separado sem acento. Muito bem. O chefe perguntou por qual motivo chegara atrasado. Tá vendo que tem uma pergunta implícita aí? Ele perguntou, né? Está dizendo aqui que perguntou, não em forma de pergunta, mas disse que perguntou. Então, é o porquê separado e sem acento. Vamos ver em quais que ele aparece. Na A, na B e na C, né? Então, a gente já sabe que a letra D e a letra E já vai estar errada. Já antevendo a explicação de sempre. Olha, explicação de sempre. Então, se vai explicar alguma coisa, vamos ver se faz sentido, ó. Porque o trem não cumpriu o horário. Então, é o junto sem acento. Está explicando aí, né? O chefe perguntou, ele respondeu. Junto sem acento. Então, parece que vai ser a letra A, né? Vamos ver aqui. O trem não cumpriu o horário, né? Porque o trânsito estava muito lento. Você já estava antevendo a explicação de sempre, olha, ele está dando várias justificativas aqui, ó. Já deu uma e agora ele está dando a segunda. Porque o trânsito estava muito lento também é um dos motivos de ele ter chegado atrasado. Então, é explicativo, não é? Então, é o porquê junto, sem acento. E os engarrafamentos pelos quais passara eram infindáveis. Os engarrafamentos por que passara eram infindáveis. Então, é a alternativa A. Número 11A, viu, gente? Alguma dúvida? Tem que pensar mesmo, viu? Por isso que esses exercícios têm várias formas. Ele apresenta uma pergunta, ele coloca já uma resposta. A gente vai virar todas as possibilidades aí, até do lado avesso aí, para a gente entender esses conceitos. 12. Assinale a alternativa correta quanto ao uso dos porquês aqui. Vamos ver aqui. Qual vai ser o correto? Letra A. Não saiu porque chovia. Tá certo ou está errado? Lucélia, tá certo ou está errado esse daí? Lucélia não deixou, né? Então, não saiu porque chovia. Está explicando aqui o motivo de não ter saído. E o porquê de explicação é o porquê junto e sem acento. Letra B. Não sei por que brigamos. Está explicando alguma coisa? Está perguntando? Mas expressa alguma dúvida, não é? Não sei por que brigamos. E a gente substituindo aí para entender o sentido, qual que a gente vai usar? Por qual motivo brigamos?
Respondi porque tinha certeza. Já podemos eliminar esse porquê aí? Por quê? Esse é o porquê de final de frases. Então, já não é esse. Por que você não correu? O porquê de perguntas interrogativas diretas, quando a gente começa uma frase falando porquê, é o separado e sem acento. Está errado também. Então, a letra B é a alternativa correta. Ô, Lucélia, eu te perguntei uma coisinha. Pode deixar, meu bem. 13. Assinale a alternativa correta quanto ao uso dos porquês também. O primeiro aí. Por que você estava tão alegre? Está certo ou está errado? Está errado. Esse porquê aqui é o substantivo. E a gente precisa do porquê de perguntas. Por quê? É uma interrogativa direta aqui. Então, quando é o porquê de perguntas, no início, é o porquê separado e sem acento. Está errado, a gente precisa achar o certo. Estava alegre porque vencera. Tem uma explicação, mas o porquê de explicação que aparece aqui não é o porquê explicativo, é o outro porquê. Então, também está errado. Neste lugar aqui deveria ser o porquê explicativo, porque junto sem acento. Você estava tão alegre por quê? Está certo. Final de frase e é interrogativa, separado e com acento. Porquê de Letra final de C. frase? Exatamente. Porquê de final de frases é o porquê separado e com acento. Porque amava, estava alegre. Esse daqui é um exemplo de uma frase interrogativa, não, desculpem-me. Frase explicativa. Ele dá a explicação primeiro e depois diz aqui a motivação. Olha, porque amava, estava alegre. Estava alegre porque amava. É o mesmo caso daquela música do Clube da Esquina que eu trouxe aqui, ó. Porque se chamava moço, também se chamava estrada. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. É explicativo também. Está errado aqui, viu? Deveria ser o porquê explicativo. Então, é a letra C, a resposta certa. 14. Sobre o uso dos porquês ainda. Vai acabar? Não sei. Tem muita coisa ainda. Tem 11 questões ainda, né? Vai ter de outras palavrinhas também. Mas o porquê, ele nos confunde bem mais, tá, gente? Ele é mais enjoadinho mesmo. Sabendo que essa palavra também pode ser escrita com os elementos juntos, ora, com acento gráfico, igual tá aqui, ó, junto com acento, né? Ou com acento gráfico, pode-se afirmar que está incorreta a frase. Qual dessas frases aqui que tem um problema no uso dos porquês? Olha, as autoridades sabiam que havia um problema de salário, mas não conseguiam informar por quê. Tá certo ou tá errado? Tá errado não, tá certo. É porque de final de frase. Porque o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: as autoridades sabiam que havia um problema de salário, mas não conseguiam informar por qual motivo. Quais eram as razões desses problemas aí de salário? E aí, o que acontece? O porquê que funciona como por qual motivo não é o separado e sem acento? Ok, só que eu estou no final de uma frase aqui, então eu preciso colocar o acento. Também outra informação que está nos outros slides lá, eu preciso até passar para vocês, que é, não, já está lá naqueles outros, é da aula da semana, da quinta-feira. O que é o pronome relativo sozinho, o que, no final de frases ele ganha um acento. Vai ter lá nos slides, vocês podem voltar lá, tá? Poucos conhecem os reais motivos porque no Brasil se remunera tão mal o professor. Tá certo ou está errado? Está errado. Porque a gente precisa entender o significado desse porquê aqui, ó, nessa frase. Então, vamos tentar... Está explicando aqui? Que não está explicando, olha. Poucos conhecem os reais motivos. Mas que motivos são esses? Não está falando se remunera tão mal o professor, né? Tem que saber quais são os motivos. Então, vamos fazer a substituição. Não tem o artigo antes desse porquê. Então, não é o porquê junto com acento. Não está no final de frase, então não é também
o porquê separado e com acento. Então, vamos ver como que fica aqui. Poucos conhecem os reais motivos pelos quais, no Brasil, se remunera tão mal o professor. Então, o porquê de pelos quais é o porquê separado e sem acento. Está errado aí também, né? É preciso conhecer o porquê de um problema antes de buscar-se uma solução. Tá certo. Não tá certo? Certo. Certo também. Até agora só a letra B está errada, né? Então vamos ver. Letra D. As secretarias de educação não informam por que o salário dos professores é tão baixo. Aqui não é uma explicação. Também não é início de frase interrogativa. Também não Certa. é. Oi. Pode falar, Fernanda. Estaria certa essa? Está Certa. certo. A Secretaria de Educação não informa por quais motivos